Enoque é mencionado em Gênesis 5 como o sétimo descendente do homem, na lista de gerações de Adão a Noé. Gênesis 5 é o livro das gerações. Ele está organizado a contar as gerações do início até os últimos anos de vida de cada indivíduo, mas quando chega em Enoque este padrão muda, pois está escrito que Enoque andou com Deus, até que um dia Deus o levou. Esse desvio provavelmente sugere lendas de que Enoque não morreu, mas ascendeu ao céu para morar com Deus e com os anjos. Tradições desse tipo são familiares para nós em fontes posteriores, começando no período do Segundo Templo, descrevendo as viagens de Enoque no céu e nos confins da terra, e as coisas que ele viu lá, e ouviu dos anjos. De uma ampla gama de literatura de Enoque, o arquivo mais antigo que sobreviveu é o primeiro livro de Enoque, que falamos no documentário anterior, também conhecido como Livro de Enoque da Etiópia, que foi compilado por uma compilação de várias fontes anteriores. Livros de Enoque, adicionais de períodos ligeiramente posteriores, foram preservados em eslavo, e recentemente fragmentos dele também foram encontrados em grego e copta, e mesmo em hebraico, e provavelmente foram influenciados pelo primeiro livro de Enoque. A figura de Enoque não é mencionada na literatura talmúdica clássica, mas as ideias que aparecem em seu livro continuam a influenciar o misticismo judaico por gerações. Ainda há muito a ser pesquisado sobre a questão da descendência dessas tradições e a questão da entrega do primeiro livro de Enoque entre os estudiosos judeus no período após a destruição do Segundo Templo até a Idade Média. O primeiro livro de Enoque é uma coleção de capítulos e trechos dos escritos de vários autores do terceiro século antes da Era Comum, ou mais tardar até o primeiro século depois de Cristo. Em uma época desconhecida entre o primeiro século antes de Cristo e o quarto século depois de Cristo, vários fragmentos relativamente longos sobreviveram. Do grego, o livro foi traduzido para Gás, que é a língua etíope clássica em que as escrituras etíopes são escritas, como parte do projeto de tradução da Bíblia para o etíope. Enoque, como um livro, chegou até nós em vários manuscritos etíopes. Conforme declarado, o livro de Enoque como está diante de nós não é um livro uniforme escrito por um autor, e em sua versão etíope consiste em 5 partes separadas que são as seguintes: o livro das cidades, o livro suplementar, o livro dos sonhos e o livro de Enoque. E um apêndice também é adicionado a eles em um capítulo de conclusão. Além disso, cada um dos livros internos consiste em uma combinação de algumas fontes. Esses ensaios foram editados em aramaico em etapas, do primeiro século antes de Cristo ao primeiro ou segundo século depois de Cristo. Alterações editoriais menores foram adicionadas durante as etapas de tradução e entrega do livro. As 3 primeiras partes são particularmente importantes para a cosmologia, a saber, o livro das cidades, o livro dos complementos e o livro dos lêmures. Poucas informações também são encontradas na 5ª parte do livro de Enoque, na Epístola de Enoque. Hoje vamos comentar as divisões do livro de Enoque, que são as seguintes: o livro das cidades, o livro suplementar, o livro dos lêmures, o livro dos sonhos, a carta de Enoque, e ao final falaremos sobre a cosmologia no livro de Enoque. Fique aqui conosco e vamos juntos descobrir sobre os mais variados cenários que o livro de Enoque mostra. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O livro das cidades. As cidades, ariano em aramaico, que significa anjos, eram anjos rebeldes, que trouxeram ao mundo conhecimento nocivo e pecados. Semelhante ao que é descrito em Gênesis 6, eles tomaram por esposas as filhas dos homens. O livro das cidades vê nesses eventos a causa do dilúvio que veio sobre a terra, que foi escrito próximo à história dos filhos de Deus em Gênesis. As cidades foram severamente punidas, e as pessoas pedindo a Enoque que implorasse a Deus que tivesse misericórdia delas, mas a súplica de Enoque não deu frutos. Esta é a estrutura literária do ensaio, e as viagens de Enoque no céu e nos confins da terra vieram dentro dele. É bem possível que o propósito do autor ou dos autores fosse discutir por meio dessa história a recompensa e o castigo de sua geração e o futuro por vir. Na verdade,
Um tema central no livro das cidades é a recompensa dos justos e pecadores. O livro suplementar. A segunda parte é chamada pelo nome, o livro completo. O termo complementar aparece na tradução etíope, mas o conteúdo do livro não é complementar, mas sim as visões de Enoque a respeito dos mistérios do céu e do fim dos tempos. Após o primeiro capítulo desta parte, o capítulo 37, que é a abertura de todo o livro de parábolas, a primeira parábola aparece no capítulo 38, a segunda parábola no capítulo 45 e a terceira parábola no capítulo 58. A parte do livro descreve outra ascensão de Enoque ao céu, talvez sua ascensão final e as visões que ele teve lá. Apesar da estrutura geral ordenada, este livro, como as outras partes do livro de Enoque, consiste em um mosaico de fontes. Além disso, dentro do livro estão interpolações, ou fontes, relacionadas ao personagem de Noé, e algumas as ligam a um livro conhecido em pesquisas como o Livro de Noé. Essas passagens tratam principalmente do dilúvio, e Noé é o orador na primeira pessoa. O Livro dos Lêmures. O Livro das Luminárias é frequentemente também chamado de livro astronômico. Em sua versão etíope, ele lida com o movimento das luminárias e, especialmente, com o movimento do Sol e da Lua, bem como com os ventos que trazem consigo vários fenômenos climáticos e descrições geográficas gerais da Terra. O capítulo 72 do livro trata do curso das luminárias celestes, o Sol. O capítulo 73 e 74 descrevem o movimento da Lua através dos portões. O capítulo 75 trata principalmente das estrelas. O capítulo 76 detalha o movimento dos ventos através das portas dos ventos. A geografia geral esquemática da Terra é o assunto do capítulo 77. Os capítulos 78 e 79 voltam a discutir o Sol e a Lua, mas o fazem do ponto de vista do tempo, quando o tema da duração do ano é expandido. O capítulo 80 é considerado uma interpolação tardia. Refere-se a mudanças que ocorrerão ou ocorreram na natureza nos dias dos pecadores. No capítulo 81, Enoque transfere para Matusalém, seu filho, o conhecimento que adquiriu. O capítulo 82 trata do ano de 364 dias, e especialmente, da divisão deste ano em 4 partes correspondentes às 4 estações. Este capítulo detalha a primavera e o verão, mas carece do outono e do inverno, assim como este capítulo se refere aos anjos liderando as luminárias. O ano de 364 dias é mais significativo neste ensaio. O Livro dos Sonhos. O Livro dos Sonhos contém 2 sonhos de Enoque, um sonho curto no capítulos 83 e 84 no qual Enoque vê que o céu e a terra estão prestes a ser destruídos, e ele decide orar, a conselho de seu avô Matusalém, para que os seres humanos tenham um remanescente na terra. Um segundo sonho é um sonho mais longo, também conhecido como Visão dos Animais, tendo início no capítulo 85. Esta é uma parábola sobre toda a história humana, desde a criação do mundo até o fim dos dias, o que, é claro, está para acontecer nos dias do autor. Os humanos são comparados a essa visão de vida, e os anjos são comparados às estrelas. A descrição histórica dos tempos antigos sem dúvida conhece tanto o mito das cidades da primeira parte do livro das cidades quanto as histórias da Bíblia, e especialmente os livros de Gênesis e Êxodo. A Carta de Enoque. A quinta parte do livro de Enoque é referida nas pesquisas como o Livro de Enoque, ou às vezes o Livro da Repreensão. O capítulo 91 começa com uma introdução que descreve a vontade ou profecia de Enoque para Matusalém, seu filho e o resto de sua família, que ostensivamente inclui tudo o que foi dito nos capítulos anteriores, mas como o livro de Enoque em geral, esta parte também consiste de um grande número de fontes. No início da epístola a Enoque há uma descrição da história humana dividida em 7 ou 10 semanas, conhecida no estudo como o Apocalipse das Semanas. Surpreendentemente, a descrição das últimas 3 semanas aparece primeiro no Alcorão. Além dessa polêmica,
Também se pode encontrar na carta uma discussão com outras testemunhas que afirmam receber sua autoridade do personagem de Enoque. Cosmologia no livro de Enoque. A questão da estrutura do universo está hoje incluída na estrutura da pesquisa física científica. Mas certamente os métodos pelos quais o livro de Enoque responde são muito diferentes dos métodos usados pela ciência moderna. Além disso, além do livro dos Lêmures, a estrutura para discutir essas questões em outras partes do livro de Enoque, e especialmente no livro das cidades e no livro suplementar, não é uma busca científica adequada, mas uma discussão das viagens de Enoque, e visões por motivos religiosos, e até míticos. O mitologista Joseph Campbell via o mundo real como uma das funções do mito na sociedade. Mas os primeiros antropólogos da escola evolucionária trataram o pensamento mítico como primitivo, inferior e irracional. Eles descreveram a evolução humana das sociedades primitivas à sociedade europeia moderna, é claro, da magia, passando pela religião à ciência. Essas teorias se desenvolveram a partir do imperialismo dos povos da Europa e serviram, consciente ou inconscientemente, na época aos interesses colonialistas das potências, que em nome de sua superioridade científica, racial, religiosa e etc., podiam escravizar povos a eles. Essa crítica e outras críticas aos métodos de trabalho da escola levaram a mudanças significativas nesta profissão. No entanto, resquícios dessas percepções podem ser encontrados na cultura popular, bem como na pesquisa científica. Em conclusão, pode-se dizer que tanto em termos da natureza das questões, tanto em termos de tentativas explicativas, tanto em termos de conexões com a comunidade científica internacional, quanto em termos de exatidão das observações, o livro de Enoque é um elo significativo na ciência antiga. Estamos terminando mais este vídeo, onde analisamos brevemente o contexto de cada parte do primeiro livro de Enoque. Esperamos que tenhamos ajudado a você abrir sua mente e formar sua opinião sobre este misterioso livro. Deixe nos comentários o que vocês têm achado desta série de vídeos que estamos fazendo a respeito do livro de Enoque, mantendo o respeito a todas as opiniões, sendo elas a favor ou contra o livro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, nós aqui do Incrível História convidamos vocês a se inscreverem e ativarem o sininho das notificações para não perder os vídeos que seguirão na sequência desta série. Vamos deixar na descrição do vídeo o link para o download do livro. A todos um grande abraço e até o próximo vídeo.